15, versículo de 11 a 32. Agradeço as orações em favor da minha saúde. Quarta-feira eu estava impossibilitado de estar com os irmãos. Travou a coluna, não sei até agora que trem foi aquele. E agora vem uma resfriada estranha, ruim. Então, me deixou meio. Alguém no domingo passado disse: pastor, está tudo bem? O senhor está meio estranho, meio apagado. Eu falei: estava tudo bem, mano, estava tudo certo. Agora hoje talvez a pessoa não está conosco. Senão ela fala: pastor, não está bem, eu estava mal, agora o senhor está morrendo. Então, um resfriado que parece estar vivo, tá bom? Porque o homem não chora, viu, Augusto? O homem não chora. Lucas capítulo 15, versículo 11. Passagem tão conhecida, mas já que estava no meu coração, eu queria ler com você nessa manhã e falar alguma coisa. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Qual o nome deste homem? Pai. Ele só era pai, não aparece o nome dele, mas ele era o pai. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália dos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este, teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado? E ele me disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas
mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém. Pai de amor, nós pedimos do Senhor orientação, Deus, para que possamos, na nossa modo, maneira e oportunidade, de trazer aos amados a mensagem de instrução, como ser um pai que realmente alegra o coração do nosso Deus e serve como exemplo a muitos, nós possamos tirar daqui lições para nós. Ajude-nos, ó Deus, a fazer a nossa parte, a despeito do que os nossos filhos tomem como decisão em suas vidas, o que eles querem fazer ou seguir, que nós façamos o certo, porque o certo dá certo. Em nome de Jesus eu oro com muita gratidão no meu coração, por poder falar de algo tão importante nesta manhã. Amém, Senhor. Então, nós já pregamos desta passagem, ensinando sobre deveres dos filhos. Eu já aconselhei casais com esta passagem. Eu já ensinei para a nossa igreja perdão, que é algo indispensável em nossas vidas, usando essa passagem. Mas nesta manhã Deus colocou no meu coração falar aos pais usando esta passagem. Algumas coisas importantes que nós, olhando para isso, nós podemos destacar. Primeiro, a despeito daquela palavrinha dança, que talvez alguém poderia falar, então, podia, pastor cristão, dançar? A dança é uma expressão de alegria. Hoje, nos dias em que nós vivemos, a dança torna-se um sinônimo de, às vezes, não apenas de alegria, mas de sensualidade, e às vezes até chegando à perversão. Então, a despeito da dança na casa daquele homem, eu creio que aquele homem ele era um homem cristão, ele era um homem de Deus, ele era um homem bíblico, porque ele ensinou o seu filho sobre as coisas de Deus. A despeito da decisão do filho de dizer: pai, vendo tudo que o senhor tem, eu quero a minha parte, é nítido, irmãos, que quando ele caiu em si, ele lembrou-se que ele pecou contra o Senhor e contra a casa do seu pai. Então havia na mente daquele rapaz a ideia de que ele cometeu mal contra Deus. E isso não é à toa que vem em nossa mente. Isso é quando nós ensinamos os nossos filhos. Então eu percebo na vida deste homem, deste pai, que ele foi um pai no sentido de que ensinou os seus filhos. Se houve um determinado momento na vida do filho, e infelizmente por mais que os nossos pais tentem ensinar para nós valores cristãos, infelizmente a nossa carne e às vezes o nosso eu é teimoso, nos rebelamos e queremos fazer a nossa vontade. Mas isso não é culpa do pai. O pai ensinou. Então eu quero falar nessa manhã sobre o pai. Eu creio, aquele homem ensinou sobre Deus para o seu filho, a despeito que o filho mais novo quis se apartar, a despeito que o filho mais velho era ingrato e não amava tanto seu irmão, mas eu creio que o pai ensinou. Eu vejo, irmãos, realmente amor de um pai pelo filho. Quando ele o recebe, isso aqui não é apenas algo natural, não, tá bem, irmãos? Ele não apenas o recebeu e diz: olha, você está de volta em casa, mas agora nós vamos te observar por um tempo, você vai perder alguns privilégios que você tinha. Nada disso. Ele simplesmente esperou e abraçou aquele filho, o beijou, colocou a melhor roupa, colocou sandálias nos pés, colocou o anel, ou seja, mostrando honra. Você, meu filho, está sendo honrado novamente. E já tinha o bezerro preparado
um boi cevado para fazer uma festa para quando o filho voltasse. Eu creio que aquele pai, como muitos dos pais, dia após dia pedindo a Deus: Deus, toque no coração do meu filho, ajuda a se lembrar do que ele não apenas tinha na casa do pai dele, mas ajuda-se a lembrar do Senhor, porque a primeira coisa que aquele rapaz fez, além de lembrar do que tinha na casa do pai, ele lembrou: eu pequei contra o Senhor. Nós vemos isso em relação ao primeiro filho. Irmãos, nós vemos isso em relação ao segundo filho. O segundo filho, ele diz para o pai: pai, o Senhor nunca me deu sequer um bezerro para me poder comer com meus amigos. E o pai disse: filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Não era apenas um discurso normal. Eu creio que isso era verdade, porque é verdade. O que é da nossa casa é dos nossos filhos, amém, pais? Tudo. Eles podem usar, eles podem desfrutar. Eu tive o Adriel em casa ainda com carta na mão, e o meu carro ele podia usar. Eu tive o Luiz Fernando em casa com carta, com habilitação, e o meu carro ele podia usar, e podia. E a Letícia hoje tem habilitação e pode usar o carro, tá bem, filha? Pode usar a casa. Pai, pode fazer a noite de pijama aqui em casa? Pode, filha. Papai, pode, filho. Porque o que é meu é deles. Isso é o que o pai sente, amém, irmãos? Então, nesta manhã, eu queria trazer isso para vocês. Pais, faça o certo, ensine os seus filhos, mas esteja sempre pronto a abraçá-los, a acolhê-los, trazer de volta, porque este mundo mal, quando eles saem, o mundo os abraça e os leva para o buraco. E eles precisam dos pais para poder abraçá-los, honrá-los, valorizá-los e mostrar que na casa do pai é o melhor lugar. Amém, igreja? A casa do pai é o melhor lugar. O melhor lugar. Valorize isso, viu, filhos e pais? Que Deus ajude-nos a ser um pai como este homem, tá bom? Como este homem. Paciência com aquele que gastou tudo. Paciência com aquele que, embora servindo, ainda ficou frustrado com o irmão que voltou para casa. Não, filho, você sempre esteve comigo. Você sempre foi meu braço direito. Você sempre foi o meu parceiro. Era isso que ele queria dizer. Ele valorizou o seu filho e ainda disse: filho, tudo que é meu é teu, meu filho. Vamos nos alegrar. E a história para por aqui também. E eu preferi confiar que deu certo e que eles viverem em harmonia como família. Tá bem, amados? Que Deus ajude e nos conceda essa graça também em vivermos em harmonia como família. E eu creio que isso tudo é possível. E eu posso dizer, isso é um testemunho pessoal, isso tudo é possível por causa do trabalho de um pai. Por causa do trabalho de um pai. Eu não digo que meus filhos são perfeitos, mas eu posso dizer que o trabalho de pai deu resultado, graças a Deus.